noite, meus amigos, irmãos do Centro Espírita Cearense. Vamos iniciar o nosso momento de evangelho, de preces e de mentalização em sintonia com a luz e com a bondade de Jesus. Vamos buscando nesse momento irmanarmos-nos e unidos em orações, pedir por todos nós, pela nossa paz interior, pela nossa fé, nossa esperança, e que assim possamos irradiar para todas as pessoas, todos os nossos irmãos que sofrem, que estão nesse momento necessitados desse influxo maior das nossas vibrações unidas às energias saudáveis e salutares dos benfeitores espirituais. Que a paz e o amor de Jesus ilumine a todos nós. Jesus, nunca estivemos tão necessitados do Teu amparo e da Tua misericórdia. Acode-nos, Senhor, com Tuas bênçãos de amor, para que não venhamos a sucumbir pelo desânimo ou pelo desespero, pela angústia ou pela ansiedade, pela depressão ou pelo medo. Ajuda-nos, ó doce Rabi da Galileia, a continuarmos a caminhada, movidos pela fé e pela esperança. E quando estivermos seguindo, que não nos esqueçamos de olhar para os lados, identificando e auxiliando irmãos nossos que estejam em situação mais precária e calamitosa que a nossa. Nesses momentos, Senhor, lembra-nos dos talentos que nos deste para multiplicar em benefício dos que sofrem. Que nossas palavras acalmem, que nossos sorrisos acolham, que nossos olhares transmitam a esperança, que nossos atos sejam de caridade. E se por acaso, em algum momento, nos sintamos fraquejar, toca nossa alma com o Teu exemplo de doação plena. Olha para todos nós, Jesus. Assim seja. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limite da encarnação. Item 24. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que se é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo.
O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhe estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Nessa terceira parte do capítulo, temos duas instruções do Espírito São Luís, rei da França. Responde ele a duas perguntas, das quais vamos estudar a primeira. Quais são os limites da encarnação? Recordemos aqui que o homem é constituído de alma, espírito encarnado, perispírito, corpo que envolve o espírito encarnado e desencarnado, e o corpo físico. O autor separa a resposta em duas considerações. A primeira, expondo o entendimento da encarnação como sendo o envoltório que constitui o corpo do espírito. Sabemos que este, o ser inteligente, individualização do princípio inteligente do universo, embora independente da matéria, precisa, para manifestar-se, de um instrumento apropriado para isso. Kardec denominou o perispírito. Quanto mais próximo de sua origem está o espírito, mais simples e ignorante, mais grosseiro e materializado é o seu envoltório, pelo qual ele se expressa e se manifesta. O mesmo acontece com o corpo físico, em mundos materiais. Quanto mais atrasado é o mundo, mais imperfeitos são os espíritos com seus corpos perispíritos e físico que o habitam. Maiores são as dificuldades materiais e espirituais pela necessidade do desenvolvimento intelectual e moral. À medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade, de forma que, ao atingir o grau de espírito puro, esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que então se manifesta envolto numa luz ou mesmo como uma luz. Os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução dos mesmos. Em mundos bem mais avançados do que a Terra, seus habitantes não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. São livres para viajar por toda parte e em missões. Assim, quanto mais inferior, mais preso ao mundo em que habita. Quanto mais evoluído, mais livre, porque sabe usar a liberdade que tem. Então, quanto mais atrasado o espírito,
mais materializado é o seu perispírito e o mundo onde vive. Em mundos melhores do que a Terra, seus habitantes são menos grosseiros, mais leves, mais bonitos, visto que a beleza é criação divina, mais espiritualizado e seus perispíritos também. Neste aspecto de espírito em desenvolvimento, preso ao seu perispírito, também em evolução, diz São Luís que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Compreende-se, pois, que o espírito só se liberta das encarnações em mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que os mundos inferiores proporcionam. Libertar-se dessa necessidade é o limite das encarnações, que depende apenas do próprio espírito. Para atingir este alvo de libertações das encarnações em mundos inferiores, podemos, no esforço perseverante de nos melhorarmos, de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos infelizes. Já e agora, além de estarmos preparando para nós uma escada e uma estrada na erradicidade, após o desencarne, também mais feliz, onde nos sentiremos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. Que assim seja. Agradecidos estamos pela presença de cada um de vocês e pela presença dos mensageiros divinos que nos acolhem todas as noites e todos os dias, nesses momentos de luz, em que elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que é todo bondade e misericórdia, todo justiça e amor. Que roguemos a Jesus, seu Filho muito amado, o nosso irmão, mensageiro da luz aqui na terra, que fluidifique nesse instante as águas de todos os reservatórios, sejam dos nossos lares, sejam dos hospitais, sejam das casas de repouso e em qualquer reservatório aonde os nossos irmãos necessitem ingerir esse líquido precioso que nos protege e nos livra de muitos males. Que o Senhor da vida renove as nossas esperanças, as nossas forças, a nossa coragem e a nossa alegria, hoje e sempre. Que assim seja e assim será, com a permissão de Deus. Muita paz e muita luz a todos.